Olá pessoal, hoje em mais um vídeo bem caseiro mesmo, eu não tenho as técnicas de edição de vídeo, então fica algo mais primário, mais pré-histórico, mas hoje para falar a pedido dos alunos um pouco sobre embargos de terceiros. É uma aula revisão apenas, onde alguns elementos que eu julgo mais importantes dos embargos de terceiros nós vamos tratar, ok? Então vamos lá no artigo 674. A dislexia me deixa assim, né? No 674. Aquele que não sendo parte no processo. O que eu chamo a atenção para dois legitimados aos embargos de terceiros, por não serem parte no processo, dadas as seguintes circunstâncias. Primeiro, ele deveria ser parte no processo, mas não está. Por algum motivo, tanto o autor e réu não fizeram ali denunciação ali, de chamamento ao processo, ou qualquer outra forma de integração da lide processual, e esse que deveria estar não está. Eis que algo que o legitima aos embargos de terceiro, a constrição patrimonial por ato judicial, e acontece. Ele deverá fazer os embargos de terceiro. Ele não é parte. Ele deve promover os embargos de terceiro para se defender, mesmo que a lide, na sua especialidade, devesse contemplá-lo como parte. Outra figura é a inversa, é quem não deveria ser parte no processo, mas está lá dentro. Pode até estar promovendo uma defesa, alegando que é parte ilegítima, não deve estar lá, deve estar denunciando a lide de alguém, e ao denunciar pedir a sua exclusão, mas tudo bem, ele está lá dentro do processo. E o seu patrimônio é atacado. Por mais óbvia, por mais bem provada a sua alegação de que não deve compor a lide, ele é parte. Indevidamente, compreendamos, mas ele está lá dentro. Então, não lhe cabe embargo de terceiro. E ele vai se defender pelos meios processuais cabíveis àquele que, ainda que indevidamente, seja parte do processo. O juiz deu uma decisão, ele atinge o patrimônio, agrava o instrumento, ou, sei lá, no âmbito da apelação, dentro de alguma sentença. Então, eu faço esse alerta aí para vocês, tá bom? Sofre ameaça, constrição patrimonial aqui, aquela diferenciação a que se presta os embargos de terceiros. Ele é a defesa do patrimônio, do direito de quem não é parte no processo, por atos advindos, emanados de uma ordem judicial. A ordem não é ilegal. Ela pode se afigurar injusta, para isso os embargos, mas ela não é ilegal, ela é emanada de um magistrado. Diferentemente da defesa de direitos patrimoniais que nós encontramos lá nas ações possessórias. Já foi alvo de um vídeo aqui, lá nas ações possessórias. Então, eu promovo para a defesa dos atos advindos do judiciário os embargos de terceiro. E aqui como detalhe, a ameaça, que mutatis mutandis deveria ser, lá nas possessórias, o interdito proibitório. Agora, o que eu falei interdito proibitório? A ameaça tem que ser iminente, verossímil. Ela tem que causar temor real na pessoa. Ora, sendo um temor dessa magnitude,
comporta-se os embargos de terceiros para evitar que a decisão ocorra. Os embargos de terceiros preventivos. A mesma ladainha dos embargos, perdão, do interdito proibitório, de um habeas corpus preventivo. Eu não posso fazer habeas corpus preventivo, sabe? Quem sabe algum dia o juiz tal pode resolver me prender, hein? E faço. Não manda a lista de Países Maravilhas por hora, não. Tem que ser crível, tem que causar medo mesmo, tá bom? E ademais, e a gente vai requerer o desfazimento dessa ordem. Ao final, você vai requerer que essa ordem não seja executada para os embargos preventivos e que ela seja desfeita para os embargos opostos em face de ato já concretizado, de ato judicial que ataca o patrimônio já concretizado. O parágrafo 1º diz que pode ser de terceiro proprietário ou até mesmo possuidor. Proprietário, fiduciário, inclusive, ou inclusive possuidor. Né? Então, acrescenta aí o rol para dizer, como nós sempre dizíamos que as ações possessórias, e agora o novo código, né, também podem ser utilizadas pelos possuidores, os embargos também, por proprietários, possuidores, todo aquele que detém algum direito sobre a coisa. E eu alerto mais, o depositário. O depositário, ou seja, aquela pessoa que por ordem judicial está de posse de algum bem, ele, se esse bem for atacado por alguma ordem judicial, esse depositário é legítimo para promover os embargos de terceiro. Eu mesmo, experiência própria, eu enquanto depositário, é o caso do síndico. O síndico, ele é depositário, ele arrecada os bens da massa e fica em seu poder. Então, a massa falida pelo síndico faz os embargos de terceiro de eventual ataque. Mas quando é depositário judicial, ele faz per si. Per si. O José é o depositário do carro tal. O carro tal é alvo de alguma construção judicial. O José mesmo faz os embargos. O parágrafo 2º elege aí o tradicional, né? Esposo, companheiro, lembro-me eu, no milênio passado, foi dissertação de pós-graduação minha, a admissibilidade ou não, o companheiro fazer embargos de terceiro. Hoje isso já é extremamente vencido, ok? Eu chamo a atenção para o inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 674, credor com garantia real, para obstar a expropriação judicial do objeto de direito real de garantia. Ora, por alguma transação, eu sou credor de alguma pessoa. Tenho uma garantia real, uma garantia hipotecária, por exemplo. Um banco, a Caixa Econômica Federal, vende uma casa para alguém, pode até ser Minha Casa Minha Vida, vende. Mas enquanto está pagando as parcelas, essa casa está hipotecada com a Caixa. Um contrato todo singular que a própria Caixa Econômica Federal elabora e sem passar por cartórios notários, vai direto a registro imobiliário. Ora, se esse
chamado mutuário da Caixa, está lá em maus lençóis, e essa casa está sendo alvo de expropriação, a Caixa é legitimada a fazer os embargos de terceiro, porque ela tem uma garantia real sobre aquilo. Agora, o penhor é garantia real. E o penhor, inclusive o penhor particular, o penhor agrícola. Nós podemos, as empresas vendem máquinas agrícolas, mas ficam com as máquinas em penhor. Essas empresas podem ser legitimadas caso lá o fazendeiro, o agricultor tiver um de seus tratores sendo alienado, expropriados, para usar a expressão do inciso 4º do 674. Esse fazendeiro está lá tendo os imóveis, os caminhões expropriados, aquele alienante que ficou com o penhor dos tratores pode fazer os embargos de terceiro também. Agora, veja bem, nesse caso da garantia real, seja hipotecária, pignoratícia, o que for, já existe um erro no processo principal, onde o credor, cobrando do devedor, expropria o bem hipotecado dado em penhor. Por quê? Porque lá dentro daquele processo deveria ter sido intimado o credor da garantia real. Então, se um processo de execução, se o exequente não sabia, o executado deveria dizer: olha, esse patrimônio que você está me pegando, essa minha casa, minha vida, esse trator, tem uma hipoteca, uma penhora sobre ele, uma garantia pignoratícia sobre ele. Temos que intimar o meu credor de garantia real. Isso é diferente do 675, parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Por quê? Que há diferença. Esse inciso 4 do 674 diz respeito às garantias reais. O parágrafo único do 675 diz a qualquer interesse, qualquer interessado, que o juiz descobrir ali, olha, talvez esse ato aqui, aquele fulano que não é parte aqui no processo, pode ter interesse. Vamos intimá-lo para manifestar. Ok? Então tem que se dar conta que o 675, parágrafo único, diz respeito a outra realidade. Verificando no meu site www.ronaldogalvão.com.br, nas minhas modestas sugestões para elaboração de uma petição inicial ou contestação no novo Código de Processo Civil, eu recomendo que todas as pessoas que minimamente possam ter interesse na demanda sejam intimadas. Pois bem, intimado, esse terceiro, ele não é obrigado a fazer nada. Alguns professores vão escutar isso aqui e vão ficar bravos comigo. Por quê? Tanto no caso do credor de garantia real, quanto no caso do parágrafo único do 675, essa intimação não desse tamanho, não vai precluir o direito de embargo de terceiro, porque o prazo para embargo de terceiro está aí, um prazo bem tranquilo, até 5 dias depois da adjudicação da alienação por iniciativa particular,
sempre antes da assinatura da respectiva carta. Eu tentei esse prazo para opor os meus embargos de terceiro. Eu digo o seguinte, o terceiro recebeu intimação por cortesia. Manda uma petiçãozinha lá, obrigado por ser informado. Ponto. Nem responder precisa, porque não preclui o direito do terceiro de oferecer seus embargos de terceiros. Isso é muito grave e muito importante, que alguém vai dizer assim, mas se ele está intimado, já tomou conhecimento, ele tem prazo para responder. Qual prazo? 15 dias, 20 dias, 30 dias? E se o juiz assinar o prazo? Intime-se terceiro interessado, eventualmente interessado, para tomar ciência que vou despachar aqui, vou apropriar tal bem, se ele tiver interesse, que ele se manifeste na forma devida em 15 dias. O juiz agora está dando 15 dias para embargar? Não, senhor. Eu tenho até 5 dias após a alienação, antes da assinatura da respectiva carta, segundo o caput do 675, para promover meus embargos de terceiro. O juiz ele pode dilatar prazos, mas diminuir não. Ainda mais prazo legal. Ainda mais prazo que está aqui. Então tem que ficar muito atento a isso. A prudência diz, a boa educação diz, peticione lá naqueles autos. Alguma coisa lá assim, senhor juiz, esse ato vai atingir meu patrimônio, eu tenho interesse em embargar. Vou fazê-lo na forma correta, né? Em petição por apenso, pensar os dois processos. O principal trata uma coisa, os embargos de terceiro trata de outra. Isso para mim é muito grave, deve ser bem frisado, tá bom? A distribuição na forma do 676, eu chamo atenção só para o parágrafo único do 676, para a questão das cartas precatórias, né? A carta precatória está em tramitação, é o juízo quem determinou a constrição judicial, que nele deve ser os embargos, e devem ser opostos os embargos, ok? Até mesmo antes do código, eu tinha uma brincadeira que a gente tinha que ser réu no processo de embargos ao juiz, afinal o juiz que promoveu o ato, então o juiz é réu. Claro que isso é uma forma de brincadeira. O código já, agora de 2015, 2016, resolve essa questão, né? É réu nos embargos de terceiro aquele a quem cujo ato aproveita. Não só aquele quem deu causa ao ato também. Que é muito engraçadinho. O dono, o devedor que mora no Minha Casa Minha Vida, ou o fazendeiro que tem lá os tratores, na garantia pignoratícia, quando o credor vem, que não credor pignoratício, que não credor hipotecário, qual patrimônio você tem? Eu tenho essa casa, tenho esse trator. Peraí. Executado. Você sabe que esse seu trator está em garantia pignoratícia. Que sua casa está hipotecada à Caixa. E você ainda indica para outro credor? Isso não. Você também vai ser alvo dos embargos de terceiro. Porque aquele outro credor talvez nem soubesse dessa particularidade. Ele recebe esse patrimônio de boa fé. Que bom. Fulano me deve. Está me dando a casa, os tratores em pagamento. Que maravilha. Verei meu saldo liquidado. Mas age mal o devedor. Então, o devedor deve ser incluído no polo passivo por essa razão. Ok? O 677, além da prova sumária, né, da posse, do domínio, isso tem que ser escancarado.
a sua relação com a coisa. Tem que ser, claro, como a água da mais pura fonte, diria o Dr. Milton Aloysio de Oliveira. Disso, Dr. Milton Aloysio de Oliveira. Então, tem que ser gritante essa questão. O que eu chamo a atenção é facultada, é facultada a prova da posse em audiência preliminar, designada pelo juiz. Essa faculdade é do juiz. O juiz pode ou não. De repente, ele indefere liminarmente os embargos por falta de prova da posse da coisa atacada, e você fica a ver navios. Vai salvar aí uma apelação. Olha lá. Melhor é que você instigue o juiz a fazer essa audiência de justificação, chamando aqui audiência preliminar. Eu tenho medo de confundir essa audiência preliminar com aquela preliminar lá do procedimento comum. Não. Essa audiência aqui é uma audiência de justificação da posse, tal qual já foi dito aqui em aulas anteriores do procedimento possessório, das ações possessórias. Sem dificuldade nenhuma para aqueles casos já tratados aqui. 678. Olha que interessante, a decisão, uma decisão interlocutória, passível de agravo, de instrumento, ela vai suspender as medidas constritivas. Isso daqui é diferente de tutela provisória antecipada. Por quê? Está previsto aqui que, provado o domínio, suficientemente o domínio ou a posse, determina a suspensão das medidas constritivas. Não há necessidade de você abrir um título na sua petição inicial dizendo da tutela antecipada, lá do 304, para tornar estável. Não, senhor. Não, senhor. Você vai pedir aplicação do caput do 678, eis que resta devidamente comprovada a posse, domínio, propriedade, o que for, sua relação com a coisa, e o juiz vai suspender o ato. Isso aqui não vem pedir estabilidade aqui das tutelas antecipadas, não. Cuidado. Essa decisão, porque essa decisão aqui já é o reflexo de algo que você vai requerer definitivamente no 681. Ou seja, acolhido o pedido principal, o pedido inicial, o juiz vai cancelar o ato constritivo à sua propriedade, ao seu direito, atentatório ao seu direito. Tá ok? Então não confundam uma coisa com a outra. 678 não é tutela antecipada. Por favor. Mesmo porque o requisito aqui é diferente. É provado suficientemente o domínio e a posse. É uma questão, é um dos motivos que tornam os embargos de terceiro, né, inseridos aqui no título dos procedimentos especiais. Se fosse procedimento comum, para suspender de pronto, de início, a esse ato constritivo, eu tinha que pedir, procedimento comum, eu tinha que pedir a tutela antecipada. Mas não, isso aqui é um procedimento especial. Veja que por essa questão procedimentalística e por uma questão material. O que eu estou combatendo aqui? Ato judicial. Interessante ver isso, que torna também, uma segunda característica, que torna esse procedimento um procedimento especial. O que combate ato judicial? Recurso. Recurso. Agravo instrumento, apelação, seja lá o que for. Não.
Combate à decisão judicial, recurso da parte. E aqui é um combate à decisão judicial por quem não é parte no processo, especialista no procedimento. Por isso ele não está no contexto dos procedimentos comuns, por isso que ele ainda permanece no Código de Processo Civil. Ok? E daí porque, vencida essa parte, após a contestação, segue-se o rito comum, que é o 679. Tá ok? Daí, rito comum. E interessante, não se fala aqui de audiência prévia de conciliação ou de mediação. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias, fim do qual seguirá o procedimento comum, lendo aqui o 679. Vamos fazer uma reflexão. Isso torna, como um terceiro elemento, a especialidade dos embargos do terceiro, que não prevê a audiência de conciliação e mediação para depois o requerido oferecer a sua contestação, que se oferece a contestação a partir daí o rito comum. Não vejo problemas quanto a essa omissão, esse não contemplar da audiência conciliatória medianeira aqui nos embargos terceiros. Eu entendo que há dois caminhos. Primeiro, para aqueles que estão igual bonequinho de posto aí, código novo, código novo, código novo, vamos colocar tudo no código novo. O juiz pode, após deferir, provado suficientemente a prova da posse, da propriedade, do domínio, ele remeter para a audiência conciliatória medianeira e a partir daí a contestação. Não vejo problema com isso. Alguém vai dizer o seguinte, que recebida a intimação para a citação para comparecer à audiência, o réu tem 15 dias para contestar. Vai ficar difícil sustentar essa primeira opção que eu dou, de fazer a audiência conciliatória mediatória antes da contestação, em função do artigo 679. O que é o mais recomendável? Seguindo aquele rito mesmo que é do Código de 73. Acolhidos os embargos, suspensas medidas, cite-se o réu, contesta 15 dias e marca a audiência conciliatória mediatória. Para evitar arguições de revelia, em que pese a flexibilização da revelia nesse Código 2016, tema que talvez eu volte a tratar nele aqui, mas é um risco muito grande a uns embargos, por exemplo, um agravo de instrumento, por exemplo, da decisão que determina a apresentação da contestação no sentido de revê-la para determinar a audiência de conciliação que é do rito comum. Nós estamos em rito especial, por isso a especialidade. Vamos tratar com dedos essa questão. Deferida a suspensão do ato que eventualmente causaria constrição, prazo para contestar, os 15 dias, os elementares 15 dias, e a partir daí, designar-se a conciliatória mediatória, tá bom? Eu faço uma observação simples aqui no 680, quanto
o embargado somente poderá alegar que, somente. Cuidado, as defesas processuais próprias todas podem ser alegadas, litispendência, conexão, juízo arbitral, suspeição, incompetência, vai tudo. Né? As chamadas preliminares podem todas, tá bom? Aqui somente ele está fazendo, o 680 faz uma restrição à matéria de fato que pode ser alegada. Por fim, o 681, acho que o 681 exagerou um pouquinho. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado. Ponto. Bastava isso. Né? Com o reconhecimento do domínio, da manutenção do polo, da reintegração, do pedido do bem, do direito do embargado, aí começou a exemplificar aqui, acho que não precisa. Cancela-se o ato que constrangia o patrimônio, o direito de alguém. Ponto. Por quê? Assim só o será se for reconhecido o ato atentatório ao direito do embargante, o esbulho, a turbação por ato judicial, né? O reconhecimento do domínio da posse. Então, somente será cancelado em virtude disso. Então, eu acho que o 681, parte final, teve esse pequeno excesso de zelo, talvez. Bom, essas são as minhas pequenas reflexões, fazendo uma última. Prazo para embargar. Até 5 dias depois da adjudicação da alienação por iniciativa particular, da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta 675. Há uma doutrina muito balizada e alguma jurisprudência refratária muito boa, STJ principalmente, dizendo que mesmo após esses atos de adjudicação, alienação, assinatura de carta, etc., podem ser opostos em embargos de terceiro. Esse entendimento muito me agrada, por um fundamento muito interessante. O desconhecimento do terceiro. Ora, se o processo tramitou, ele prova que desconhecia a tramitação do processo, e somente após o último ato, ali, a assinatura da respectiva carta, para fazer cola ali, a letra do código, claro que ele pode embargar. Ele tinha um desconhecimento. Uma coisa que ninguém responde, e eu vou responder agora para vocês. Daí a quanto? Ou seja, do conhecimento, o processo já transitou julgado, já acabou. Daí a quanto ele pode recorrer? Eu vou fazer algumas sugestões. Quem puder colaborar criticando, a gente fica satisfeito. Primeira opção. Do trânsito em julgado da decisão que afeta o patrimônio e o credor, o embargante terceiro, tem 1 ano e 1 dia para opor embargos de terceiro. Por que eu falo 1 ano e 1 dia? Mutatis mutantes, embargos de terceiro é ação possessória. Isso ninguém vai me contestar. As possessórias para atos entre terceiros, embargo de terceiro com essa especialidade para atos advindos do judiciário. Mas a turbação, esbulho, ameaça, a mesma coisa. Ao direito de outrem, advindos de um processo do qual não sou parte. Qual o prazo para as possessórias? 1 ano e 1 dia.
Então, minha primeira opção, do trânsito em julgado da decisão que determinou a constrição. 1 ano e 1 dia pode até ser que o processo não tenha acabado. Encerrado por uma sentença transitada em julgado. Cuidado que eu estou dizendo decisão e essa decisão é interlocutória. 1 ano e 1 dia do trânsito em julgado. Ou seja, do encerramento do processo. Daquela decisão que o juiz diz lá na execução, julgue extinta a execução por satisfação ao credor. Isso se dá após a assinatura da carta de adjudicação, por exemplo. O juiz vai dar uma decisão dizendo, por isso que a gente fala que processo de execução não tem apelação, né? Uma decisão encerra o processo, então, enfim. Assinada a carta, satisfeito o credor, julgue extinto o feito. 1 ano e 1 dia a partir dessa decisão. Mas ainda assim, o credor, o terceiro, que eventualmente pode ser titular dos embargos de terceiro, não sabe. Então nós vamos contar do seu conhecimento. Então tem que ser do seu conhecimento. Porque até então são atos que acontecem, ele não está sabendo de nada, uma medida ali. Vai ajudar pouco. O que é mais interessante, porque eu retorno às ações possessórias. Qual o prazo das ações possessórias? 1 ano e dia do conhecimento do ato. Ah, bom. Mutatis mutandis, embargo de terceira possessória. Conhecido o ato, que é atentatório ao seu direito, ao seu patrimônio, 1 ano e 1 dia para que sejam promovidos os embargos de terceiros. Aí sim. Aí sim. Vencido esse ano e dia. Procedimento comum. Vá tentar fazer qualquer coisa por lá, meu amigo. Pegar uma indenização daquele seu credor, do credor do seu devedor, mas vai procurar o jeito pelo procedimento comum, pelas vias antigamente chamadas ordinárias. Mas, mesmo encerrado o procedimento, o autor dos embargos terceiro, provando que somente agora teve conhecimento do ato atentatório a seu patrimônio, direito, ele tem 1 ano e 1 dia para promover seus embargos de terceiros. É o que eu mais entendo razoável, justificativa para a oposição, para o prazo, para a interposição dos embargos de terceiro. Coloquem suas críticas, suas sugestões aí, principalmente quanto a essa questão do prazo, que é controverso, porque o 675, o caput, é bem claro nisso, né? 5 dias, e eu estou aí batendo de frente com a letra da lei aí, esse positivismo exagerado, tá bom? Façam suas sugestões e, querendo outros vídeos, a gente posta aqui. Um abração, um beijo a todos.